Agradecimento especial ao João A.B. Nunes, que contribuiu no nosso último vídeo. Uma e 46 da manhã. Eu não estava dormindo, mas também não tinha acabado de assistir o jogo da Copa. Era só insônia mesmo. Nenhuma televisão ligada, nenhum ruído de fundo. O povo já tinha comemorado a vitória do Brasil. A ausência de barulho ao meu redor era o cenário perfeito. Uma hora eu iria cair no sono. Quando o celular vibrou e apitou, quase que minha alma saiu do corpo. Não era o toque padrão de uma mensagem de WhatsApp, até porque deixo meu celular no silencioso. Era o alarme de emergência do governo. O aviso da Defesa Civil. O som que dá mais medo que o plantão da Globo. Me sentei na cama de supetão. Se existia alguma chance de eu ainda dormir, foi tudo embora. A luz branca do celular ofuscou os meus olhos acostumados com a escuridão. Pisquei repetidas vezes, apertando as pálpebras, e foquei na tela de bloqueio. Havia um painel negro centralizado sobre o meu papel de parede, um triângulo amarelo com um ponto de exclamação no lado esquerdo e o texto: Alerta extremo, Defesa Civil, misantropia. Eu li a palavra 2, 3, 4 vezes. Diabo de palavra é essa? Desbloqueei a tela. Misantropia, escrevi no Google. Significado: aversão à humanidade, o ódio, a desconfiança, o desprezo pelo convívio social e pelos seres humanos. Que diabos aquilo estava fazendo num alerta de calamidade pública da Defesa Civil do Estado? O Twitter, agora X, já estava em chamas. Em questão de 4 minutos, a hashtag Defesa Civil e a palavra misantropia já apareciam como mais comentadas. As pessoas estavam confusas, mas, como sempre, a confusão humana na internet se manifesta através do deboche. Dane-se o quão importante seja. A minha timeline era um mar de piadas. O estagiário da Defesa Civil apertou o botão errado enquanto dormia, dizia um usuário. Uma página de memes de tecnologia postou um print do alerta sobreposto a uma bela foto aérea do Jardim Botânico daqui de Curitiba ao amanhecer, com a legenda irônica: moradores de Curitiba recebem alerta da Defesa Civil com a palavra misantropia. O tom geral era de ridicularização. Alguém iria ser demitido na manhã seguinte por ter testado o sistema de emissão de emergência com um desabafo pessoal. Eu soltei uma risada, vendo toda aquela bobagem. Era só um erro humano, uma quebra de protocolo estúpida de algum funcionário público cansado ou terceirizado no centro de operações. Joguei o celular de volta na cama, cobri as pernas com um edredom pesado e fechei os olhos, pronto para finalmente, dessa vez, tentar dormir. Deitei de lado, olhando para a fresta da porta do quarto. A imagem daquela notificação não saía da minha cabeça. Um alerta extremo e uma palavra que define o ódio profundo pelo outro. Tinha algo errado. Tinha algo bem errado naquilo. A Defesa Civil não usa sistemas operacionais amadores. Para disparar um alerta estadual em massa que sobrepõe até o modo avião e o não perturbe dos aparelhos, o operador precisa passar por diversas camadas de segurança, senhas e menus de seleção. Você não digita uma palavra aleatória no teclado, esbarra no Enter com o cotovelo e acorda 3 milhões de pessoas. É preciso selecionar o tipo do desastre, a gravidade, a região e confirmar o envio. Alguém digitou aquela palavra de propósito. Alguém desobedeceu conscientemente às travas do sistema
para enviar exatamente aquela mensagem. Foi nesse momento maluco que lembrei do William. William é um amigo de longa data, da época da faculdade de redes e telecomunicações. Ele não concluiu o curso, prestou concurso público e há cerca de 5 anos trabalhava como operador de plantão no Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres, a sala de controle que monitora rios, encostas, rodovias e que basicamente dispara os alertas nos celulares. Peguei o celular novamente. Eram 1h58. A chance de ele estar no turno da noite era grande. A chance de ele estar com problemas até o pescoço por causa do vazamento do alerta era maior ainda. Abri a agenda e apertei o ícone de chamada no nome dele. Não mandei mensagem. Eu queria ouvir o tom de voz dele. Se ele estivesse rindo, eu riria com ele. Se ele estivesse desesperado pela iminente demissão, eu oferecia um ombro amigo. Levei o aparelho ao ouvido. O som me parecia mais longo que o normal. Caiu na caixa postal. Desliguei e liguei de novo imediatamente. No terceiro toque da segunda tentativa, a linha foi atendida. William? Eu murmurei. Cala a boca. O sussurro dele foi tão agressivo que eu instintivamente afastei o celular do ouvido por uma fração de segundo. A voz dele tremia. Não fala meu nome. Eles podem estar grampeando as linhas externas agora. Sentei-me ereto na cama, as pernas balançando para fora do colchão. Cara, o que tá acontecendo? Você tá no centro de controle? Foi você que disparou a mensagem sobre misantropia? A internet inteira tá rindo. Você não tá entendendo. Eu podia ouvir um leve zumbido de fundo na ligação, como pessoas andando com botas. Ninguém tá rindo aqui dentro. Não tem piada nenhuma. Não foi nenhum erro. Estão assaltando o prédio? Falei, com a cabeça tentando racionalizar o medo. Tentei pensar, na verdade, no cenário mais lógico. Um ataque terrorista, uma invasão do PCC ao Centro de Controle do Estado para gerar caos. William, me responde. Você tá trancado em alguma sala? Eles te renderam? Eu vou ligar pra polícia agora. Fica escondido debaixo da mesa. Eu tô ligando pro 90 do outro celular. Não. Ele engasgou, parecendo prender a respiração logo em seguida. O silêncio nos próximos e longos 10 segundos na ligação. Não liga pra polícia, seu idiota, pelo amor de Deus. Não tenta acionar segurança pública nenhuma. Mas se vocês foram invadidos... Nós não fomos invadidos por bandidos. A PM já tá aqui dentro. O BOP tá aqui dentro. O exército. Os chefes do ministro da Defesa. Homens sem crachá que eu nunca vi na vida. Eles entraram aqui no centro depois do jogo da Copa, cortaram os cabos das câmeras de segurança, confiscaram os celulares de todo mundo lá no saguão. Mas, William, se o exército e os chefões estão aí, o que eles estão fazendo? Pra que tomar o controle da defesa civil de madrugada? A resposta dele demorou. Eles vieram isolar a cidade. Ele respondeu. Eles vieram garantir que ninguém daqui de Curitiba fuja. Eu levantei da cama com o celular ainda no ouvido. Fui até a janela do quarto e puxei levemente a borda da cortina preta de blackout. As avenidas estavam praticamente vazias, iluminadas pelas típicas luzes dos postes. Um caminhão de lixo passava distante. Parecia tudo normal. Pelo menos daqui do 15º andar onde eu moro. Provavelmente, William estava tendo um surto psicótico, um colapso nervoso no meio do turno. O que você quer dizer com não deixar ninguém fugir? Do que a gente está fugindo, cara? Você se lembra da fábrica que construíram no centro industrial de Araucária? Aquela instalação enorme no ano passado que o governo isentou de vistorias ambientais para gerar emprego rápido, lembra?
Lembro, teve um protesto lá mês passado, e daí? Teve um vazamento à 00:20. Os tanques de armazenamento subterrâneo se romperam. Eu estava no painel principal quando os sensores da estação do Ibama começaram a alertar. O gás é incolor, sem cheiro e extremamente mais denso que o ar atmosférico. Ele está se alastrando rente ao chão, igual um tsunami invisível, engolindo a cidade de baixo para cima. Mas se vazou o gás letal, por que a sirene da cidade não tocou? Por que os carros de som não estão na rua mandando a gente evacuar? Porque nós não somos cidadãos para eles. William sussurrava de forma raivosa. Quando o alarme tocou, o meu supervisor ligou direto para o comitê de crise do governo. Em 10 minutos, o exército e esse monte de maluco rico do setor de inteligência chutou a porta da nossa sala de operações. Eles trouxeram físicos, meteorologistas e engenheiros de tráfego. Eu ouvi a reunião, cara. Eu tava escondido na sala de manutenção dos servidores. E o que eles disseram? Perguntei. Cara, é simples. Se a Defesa Civil emitisse um alerta real, um alerta dizendo vazamento químico letal, fujam para o interior, procurem áreas altas, essas coisas, o que você acha que ia acontecer numa região de capital com mais de 3 milhões de habitantes, hein? Ele estava certo. Na melhor das hipóteses, todo mundo ia pensar que era um erro e desligaria o celular. Mas na pior, pânico absoluto. Milhões de pessoas acordando ao mesmo tempo. 3 milhões de indivíduos correndo para as garagens e entrando nos carros. As vias de acesso de Curitiba entupiriam em 20 minutos. Acidentes nos cruzamentos, carros capotados, caminhões atravessando a BR. A cidade viraria um trânsito pior que São Paulo. O engarrafamento prenderia as famílias dentro dos veículos. Entendi. Então todo mundo ia ficar preso no trânsito. Ninguém ia conseguir sair da cidade. Eu falei em voz alta, dizendo o que William já sabia que iria ouvir. Exatamente. Mas isso não é o pior. Ele retrucou. Se a Defesa Civil mandar evacuar, a gente vai colocar 3 milhões de pessoas engarrafadas nas saídas da cidade. O pânico ia travar todas as rodovias. E quando esse gás invisível alcançasse os carros presos no trânsito, você imagina o que acontece? O engarrafamento vira uma câmara de gás gigantesca a céu aberto. E o governo sabe que os poucos que conseguissem furar o bloqueio no desespero iam acabar espalhando a contaminação pro resto do estado. A evacuação não ia salvar ninguém, ia só espalhar o desastre pro país inteiro. Então, qual foi a ordem deles, William? O que os militares estão fazendo aí dentro? Perguntei. A voz do meu amigo perdeu a raiva. Sobrou apenas a desolação. Contenção. Ele pronunciou a palavra como se fosse um feitiço. A ordem não foi evacuar. A ordem foi confinar. A estratégia governamental é basicamente sacrificar todo mundo. Eles isolaram a gente para que o efeito do gás aconteça a portas fechadas. O gás vai escorrer pelas ruas, entrar por debaixo das portas, preencher os porões, o térreo, o primeiro andar dos prédios. E o governo vai simplesmente assistir pelo satélite, enquanto Curitiba vira um grande necrotério a céu aberto. Eles vão deixar a gente morrer sufocado aqui dentro, para garantir que a sujeira que eles criaram não passe para outros lugares. Mas onde vocês estão aí não tem risco, né? Eles estão isolando vocês aí para garantir o silêncio, né? Eu concluí, a minha voz morrendo. Isso mesmo. Eles até cortaram a nossa internet externa, bloquearam os telefones fixos. As comunicações de rádio foram interceptadas. A única coisa que sobrou conectada por alguns minutos na rede paralela de emergência civil foi o terminal de broadcast, o terminal dos celulares. Bom, seja lá o que Deus reservou para mim nessa noite,
Eu não tinha carro. Eu morava no 15º andar. Talvez o gás não chegasse em mim por ser mais denso, mas quanto tempo eu aguentaria ali, sem comida? E os meus vizinhos no térreo, e o porteiro que trabalhava no turno da madrugada? A morte já estava rastejando silenciosa pelas rachaduras da calçada lá embaixo. Mas, William, por que você mandou aquele alerta? Eu perguntei, começando a entender com as lágrimas embaçando a minha visão. Minha frustração ficando maior do que a dor. Porque aquela fábrica era só a fachada, cara. Lembra que o governo usou a desculpa de gerar empregos e proibiu as vistorias ambientais no terreno? Foi para garantir que ninguém fosse lá fuçar o que eles realmente estavam construindo no subsolo. O que estourou em Araucária foi um laboratório militar clandestino que funcionava embaixo da fábrica. O gás não é só um gás comum que mata todo mundo. É um inibidor neuroquímico de dispersão. Um projeto de controle de massas que deu muito errado. Controle de massas? William, fala logo, o que esse gás faz? Ele destrói o córtex pré-frontal de qualquer um em uns 30 segundos. Basicamente, ele oblitera a capacidade humana de sentir empatia, vínculo ou tolerância social. O gás não te mata fisicamente de imediato. O sintoma letal do vazamento é, na verdade, a misantropia profunda. Os infectados não morrem passivamente, não viram zumbis. Eles continuam lúcidos. Eles sabem abrir portas, usar ferramentas, pensar estrategicamente. Mas o cérebro deles passa a registrar a mera presença, o som ou a respiração de qualquer outro ser humano como uma ameaça intolerável. Uma repulsa tão nojenta, uma fúria tão puramente egoísta, que eles farão qualquer coisa com requintes de crueldade para silenciar e erradicar quem estiver no mesmo ambiente. Eles vão limpar o território para finalmente ficarem sozinhos. Eu não digitei a palavra misantropia como um código de aviso. Eu mandei o resumo de tudo. A imagem da cidade de Curitiba lá fora mudou de figura na minha cabeça. Não seria um Chernobyl, onde muitas pessoas morreriam sem nem saber o porquê. Seria o maior massacre da história da humanidade. Pais assassinando os filhos porque o choro os irritava, maridos esgorjando as esposas para terem o silêncio do quarto. O gás é denso, ele rasteja no nível do asfalto. William avisou, a voz mais baixa, enquanto um barulho estrondoso de pancada ecoou na porta da sala dele. Se você mora alto, tranque a porta, vede as frestas. Eles estão se trucidando lá embaixo agora. Se você não fizer barulho, os infectados vão se matar até sobrar apenas um por quarteirão. Sobreviva à primeira onda, cara. Um segundo estrondo rasgou a ligação. A madeira quebrando, seguido de um som abafado de William e o som de coturnos pesados invadindo a sala. E então, a ligação morreu. Fui deixado sozinho, com o bip da chamada encerrada. Sentei-me no chão. O meu apartamento, como já falei, ficava no 15º andar, 45 metros acima da rua, acima da neblina daquele gás invisível, acima do inferno que estava prestes a engolir o térreo. Eu estava a salvo, principalmente porque agora sabia de tudo. A minha vizinha do 151, o casal de idosos do 153, contanto que o gás não subisse pelos dutos de ventilação, nós estaríamos bem. Nós só precisávamos ficar em silêncio. Fui até a porta da entrada do meu apartamento e encostei o ouvido, prendendo a respiração. No início, havia apenas o zumbido do vento nas escadarias do prédio.
Mas aos poucos, uma sinfonia rasteira começou a subir do poço do elevador e do vão das escadas. Barulhos de vidro quebrando no primeiro andar. Um grito agudo que foi de repente interrompido por um barulho de soco no terceiro andar. O ruído de algo muito pesado sendo arrastado no corredor do quinto. Eu fechei os olhos. O massacre estava acontecendo exatamente como William descreveu. A misantropia transformou os primeiros andares numa arena de psicopatas malucos. Fiquei ali, encostado na porta, rezando para o som parar. Mas ele não parou. Pior do que isso, ele começou a se organizar e a subir. O gás era pesado, mas não letal de imediato. Aos poucos, as concentrações no térreo, no subsolo e nos primeiros andares ficariam tão espessas que começariam a sufocar até mesmo as criaturas movidas a ódio. Os entre aspas vencedores dos andares de baixo não podiam ficar lá, eles precisavam de oxigênio, o que os fazia subir. Mas claro, a misantropia deles proibia qualquer convivência. 2 infectados não conseguiam dividir a mesma escada, muito menos o mesmo corredor. Cada psicopata exigia isolamento absoluto. Eu ouvi a porta corta-fogo do 8º andar ser arrombada. Passos, respirações ofegantes, rosnados de pura intolerância, subindo os degraus. Um infectado do 4º andar tentou subir para o 6º, cruzou com um morador de lá e eu escutei os 2 se rasgando até a morte nas escadas, até o vencedor continuar a escalada. Os infectados estavam empurrando uns aos outros para cima, e o óbvio estava acontecendo. O prédio de 15 andares não tinha espaço para todos. Cada infectado precisava de um andar inteiro, limpo de qualquer presença, para poder respirar em paz. O 15º andar, o meu andar, o último piso antes do terraço, era a zona de oxigênio mais puro do edifício e, consequentemente, o território mais cobiçado pelos demônios egoístas que vinham rasgando a estrutura de baixo para cima. Eu me afastei da porta. O som da maçaneta da escada de emergência do 10º andar fez barulho de abertura. O 11º em seguida. O barulho de facas rasgando portas de madeira nos corredores abaixo do meu. Os sobreviventes não estavam se matando à toa no escuro. Eles estavam fazendo a limpeza da área, subindo andar por andar e extinguindo os vizinhos, abrindo espaço. E no final daquela subida vertical, o prêmio pela sobrevivência seria bater na minha porta. Eu recuei devagar pelo corredor do meu próprio apartamento. O relógio batia 2:30 da manhã. O cheiro sutil de fumaça e sangue começou a vazar pelas frestas debaixo da minha porta. E eu não estava blindado por estar mais no alto. Na verdade, eu estava preso exatamente no fundo de um poço que virou de ponta cabeça. Até a próxima. Obrigado.